Olá, você que está chegando aí, né, na TV Fatos para estar acompanhando mais um podcast falando de. E hoje nós temos um bate-papo muito bacana, porque nós vamos estar conversando sobre o autocuidado. Mas o autocuidado que vai além do cuidar-se. Porque quando a gente pensa em autocuidado, a primeira coisa que a gente pensa é do físico, é do corpo. É ir para a academia, né? As mulheres é ir fazer um salão, um cabelo. Todo mundo, a primeira coisa que pensa é no corpo. E, na verdade, na realidade, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa cabeça. Tudo começa com as nossas emoções, né? Inclusive, se você vê lá o nosso toque de saúde com a Johnny, vocês vão lembrar que ela fala sempre que a beleza está ligada muito aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Sobre o nosso autocuidado, mas o nosso cuidado da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade de estar cada dia sendo pessoas melhores, não para o mundo, mas para nós mesmos. E para a gente poder bater esse bate-papo, trazer essas informações para vocês, essa troca de ideias para vocês, nós convidamos aí o psicólogo Eliseu Pires, que atua aqui na região de Pinhão, atua em Guarapuava, agora vai passar a atuar aqui em Pinhão, né? Vai estar trabalhando com o pessoal e que já tem aí uma bagagem e que traz para nós, inclusive, né, uma pessoa que a gente vê assim, ligado muito à vida, porque, inclusive, se você pega o portfólio dele, você vai ver que ele coloca lá que é pai, que é avô, que é uma pessoa empática, o que isso vai nos mostrando? É que é alguém que nos acolhe, porque é alguém que está na vida. Né? É bom a gente conversar com quem vive a vida. E é isso que nós vamos fazer hoje, conversando aqui com o Eliseu. Eliseu, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe que a agenda é sempre uma coisa complicada no mundo de hoje. Então, para nós, é uma alegria estar recebendo você aqui no podcast Falando de, para a gente falar um pouquinho sobre esse ser gente, esse ser humano, que é um bichinho complicado, Eliseu. Bichinho complicado, e uma coisa que eu gosto de falar para todos os meus pacientes, para as pessoas que eu conheço, e não poderia deixar de falar aqui. O que eu mais gosto? A minha paixão. Eu gosto de gente. Eu sou apaixonado por gente, né? E o fato de eu ser apaixonado por gente, esse bichinho difícil, ele cada vez me deixa mais animado, mais alegre, porque eu quero é cuidar de gente, né? E para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? Fiquei muito contente pelo convite e espero ter momentos aqui, como já começamos, né? Uhum. Os momentos que desde que cheguei têm sido gostosos, a conversa tem sido gostosa. Então, que seja um momento proveitoso e que possamos passar uma mensagem positiva, de vida, de cuidado, né, para as pessoas que estiverem nos assistindo. E para as pessoas irem conhecendo, eu sempre faço uma pergunta para quem chega aqui, Eliseu. O que motiva o Eliseu a sair da cama toda manhã? A vida. A vida, ela acontece quando nós estamos aqui, ó, com gente, com pessoas, né? Então, para que a vida possa acontecer cada vez mais bela, cada vez mais forte, né? Nós precisamos estar nos relacionando, né? Se relacionando com pessoas, buscando ajudar o próximo, né? Eu costumo dizer também que o principal objetivo nosso é transbordar um na vida do outro, né? A vida é uma troca, né? A vida é uma troca e nós temos que estar sempre disposto a participar dessa troca e sempre ter algo para poder fazer esse câmbio, né? Verdade. Eu estava fazendo um seminário essa semana sobre inteligência artificial e aí estávamos discutindo a definição de o que define ser humano, né? E aí uma das coisas que aparece é a troca, né? Que é uma troca que é além de você trocar conhecimento, porque quando você está aqui, você está trocando esses sentimentos, emoções embutidos em conhecimento, mas ele nunca está sozinho, né? Então, esse viver e conviver do ser humano o torna cada vez mais
ser humano. Então, a gente estava fazendo as diferenças da IA, a famosa IA que está aí. Né? Eles iam ir falando nessa troca, nessa convivência. Por que cada vez está mais, parece que mais difícil os relacionamentos? Porque as pessoas perderam um pouco o contato com elas mesmas. E é claro que nós podemos enumerar vários culpados disso, né? E esse distanciamento com ela mesma acaba afastando ela das pessoas, né? E eu sempre digo que o celular é uma ferramenta fantástica, algo extremamente necessário nos dias de hoje, né? Nós não trabalho sem o celular, sim. Você também não, né? E para que tudo isso aqui aconteça, o celular é extremamente importante. Mas o celular, primeiro, ele afasta as pessoas delas mesmas. Porque eu deixo de querer me relacionar comigo porque eu quero aquilo que o celular está me oferecendo. Então, o celular ele não afasta somente as pessoas, ou a tecnologia, digamos, né? Ela não afasta somente as pessoas uma das outras, mas ela começa afastando as pessoas delas próprias, né? Eu começo dedicando todo o meu tempo, tudo aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, primeiro para o aparelho, né? E aí eu vou me afastando de mim. E aí eu não quero mais me relacionar com o outro. Eu passo a querer somente aquilo que o celular tem para me oferecer, né? Eu trabalho bastante com vícios e estou me especializando também no vício da pornografia digital, no vício dos jogos, né, que são os bets, né? Uhum. E uma coisa assim que eu vejo que está extremamente crescente na vida das pessoas, da sociedade de modo geral, é o jogo, né? É a busca pelo prazer no celular. Por quê? Porque eu quero aquilo que pode me oferecer quanto mais rápido, melhor, né? Então, eu vou me afastando e eu não quero mais o relacionamento com as pessoas, porque o relacionamento com as pessoas, ele não é rápido. Não. E se for rápido, não é relacionamento. Né? O relacionamento com as pessoas, ele tem hora para começar, mas ele não tem hora para acabar. Uma boa conversa, ela começa no determinado horário, quando nós marcamos horário aqui. Mas não temos horário para terminar. Ainda mais quando a conversa é boa, ainda mais quando o momento é agradável, quando a pessoa... Você não quer que termine aquele momento nunca, né? E o que o vício ele proporciona para o ser humano é aquela recompensa rápida. Quanto mais rápido, mais dopamina tem presente ali, e mais a pessoa quer, né? Ela quer aquele tipo de recompensa, né? E aí vai se afastando, o ser humano vai se afastando do ser humano, né? E isso é triste. E a gente percebe o quanto assim, o celular toma conta da gente, porque eu, inclusive, tenho feito umas certas vigilâncias, porque eu percebo assim, nos fins de semana, que você está em casa, você ficou um pouquinho à toa, você pega, e aí, quando você assusta, 1 hora, 2 horas, passou muito, que você... E sem fazer muita coisa, só fazendo aquela coisinha para cima, né? Você nem percebe, mas você não saiu do Instagram, né? Exatamente. Você não saiu daquele aplicativo e você passou ali 1 hora, 1h30, né? Sem produção nenhuma. Sem produção nenhuma. Não agregou nada para você, para as tuas emoções, não agregou nada para o teu conhecimento, né? E passou-se ali um longo tempo. E perceba que quando as pessoas sentam na mesa para tomar o café da manhã ou para o almoço junto, parece que elas estão ansiosas para que termine logo aquele momento. Exatamente. Infelizmente, hoje as coisas estão dessa forma. Ou então, se a pessoa fala em ir numa reunião de amigos, né, dependendo do horário que vai começar, ele nem vai. Exato. Então, porque está se perdendo muito isso. A busca é por outras coisas, né? A busca não é mais para que a gente cresça junto, né? Então, hoje as coisas estão muito, muito distantes, né? E a tecnologia e talvez outros fatores, né? E tem vários fatores que faz com que isso aconteça. Mas
eu e você, né, somos responsáveis para que isso não continue assim, né? Exatamente. Então, se cada pessoa ela ser conscientizada de que ela pode mudar um pouquinho, veja bem, se todos nós mudarmos um pouquinho, nós mudamos bastante, né? Exato. Eu sempre digo isso para o pessoal, assim, quando a gente está conversando em grupo, de não, gente, a gente não precisa mudar o mundo, né? Se a gente fosse mudando, a gente fosse modificando, se o outro for modificando, dali a pouco. E eu sempre digo isso, o exemplo para mim mais claro, né, de percepção que a gente pode ver para quem viveu a época, para nós que vivemos a época do cigarro, né? Uhum. O cigarro hoje ainda é um problema, tem bastante, mas assim, eu, por exemplo, fiz ensino médico, se podia fumar na sala, então era chique. Era sinal de status, de poder. E aí foi vindo leis e foi vindo norma, e as pessoas foram se conscientizando, foi se mudando. Hoje é difícil você imaginar, né? É difícil você contar, a pessoa dizer, mas como assim? Que você ia numa janta com 6 amigos, e você voltava e botava a roupa dentro do tanque já, né? Porque você ficava cheirando, né? Cigarro. Então eu digo, gente, a maior prova para mim que é possível mudar o mundo, no sentido de que cada um fazendo a sua parte, é quando você vê a questão do cigarro. Cada um foi fazendo a sua parte, ele hoje está mais sob controle, vamos dizer assim. Mas nesse mundo que nós estamos falando, inclusive, que traz o celular, que, inclusive, quando a gente recebe áudio, coloca no 2, né? Porque a gente já está impaciente. Então, vamos ouvir no 2 para ver se fala ligeiro. Se for mais de 1 minuto, você já pensa se vai ouvir ou não, né? Se puder, você nem ouve. O que a gente percebe também, nesse isolamento, é que o índice de depressão, o índice de ansiedade tem aumentado muito. Como se cuidar? Então, você falou do WhatsApp, né? As pessoas colocam no 2 ali. Eu tenho uma amiga, uma colega minha que mora na Inglaterra. E a gente sempre está trocando, né, mensagens e tal. E outro dia ela reclamou para mim, Eliseu, as mensagens que os áudios que você manda é muito longo. Viu? Áudio de 1 minuto e meio, 2 minutos é suficiente, não precisa ter tão longo, porque eu fico gravando num áudio só, eu vou ficar apertando ali para interromper, de jeito maneira. E aí, mas às vezes eu gravo 5 minutos, às vezes quando eu vejo das 6, 7, 8, até 10 minutos eu falando ali, porque... Sim. A ideia que a gente quer que a gente... É como se a gente estivesse conversando com a pessoa, né? Eu quero passar toda a informação, quero me comunicar, né? E a comunicação é importante. E aí eu fui analisar, né? E eu ver os áudios dela. Os áudios dela todo 1 minuto, 2 minutos e tal. Mas se somar todos eles, vai dar até mais do que os que eu gravo para ela, né? Então ela fala até muito mais do que eu. Uhum. Mas o que é isso? É a ansiedade, né? Eu estou ansioso para que as coisas aconteçam rápido, né? E o mundo em que nós vivemos, ele está assim, né? Nós pegamos uma época em que as coisas aconteciam de uma maneira mais tranquila, né? O tempo passava devagar, né? Hoje as coisas passam de uma maneira muito acelerada, né? A semana hoje parece que ela tem um dia. E antigamente não, antigamente as coisas eram diferentes. E a busca, né, pelas coisas, né? Então você falou para mim ainda há pouco que vocês não conseguem com pouca coisa. Eu quero sempre bastante, eu quero sempre mais, né? Eu não consigo fazer uma coisa só. E o mundo está assim hoje. As pessoas não conseguem fazer uma coisa só, elas querem bastante, elas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí começa a vir o prejuízo de tudo isso, né? Porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para fazer esse 1 milhão de coisas. Nós fomos feitos para sobreviver. Né? Então, a vida, nós precisamos sobreviver ela, né? E as pessoas não querem sobreviver, eles querem construir algo cada dia diferente, né? Algo novo todo dia e tal. Não que isso seja ruim, mas que eu preciso moderar.
Eu preciso viver a vida de uma maneira moderada, eu preciso aproveitar mais a vida. Porque quando eu busco tantas coisas, eu não aproveito a vida. Eu não vejo as coisas belas acontecer, né? Eu estava vindo agora de Guarapuava para cá e eu percebendo, né, a plantação está mais amarela, né? A lavoura agora é entre safra, né? E ali eu analisando, mas eu vendo assim o campo e tal, analisando a paisagem, e eu gosto muito da natureza, e eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Eu sempre venho para cá, mas hoje eu vim com um carrinho mais lento, carrinho 1.0, então eu vim devagar. E daí estavam as obras na estrada, Exato. Eu vim devagar. E quando eu venho com outro carro, eu venho em alta velocidade, né? Eu ando a 120, 130, né? E não dá para falar quem anda mais aqui, porque vai depois vai para o ar, vocês não vai, de repente esquece de editar essa parte, eu não vou nem falar quantas vezes, né? Quanto pega na estrada. Mas a gente anda assim, então você não observa nada, porque se você está em alta velocidade, você não consegue olhar para o lado, você não consegue apreciar a beleza do caminho, né? E eu sempre falo para as pessoas, falo para os meus pacientes que o prazer da viagem não está no destino, Exato. mas está no percurso, no trajeto. O prazer da vida não está no destino, mas está em viver ela. A vida é uma viagem, né? E esse caminho que nós estamos trilhando na vida, ele precisa ser apreciado, essa beleza precisa ser aproveitada, né? Mas precisa ser aproveitada na sua plenitude. E nós não fazemos isso. Hoje nós não estamos aproveitando a vida, nós estamos passando por ela. Então a busca por tanta coisa, a ansiedade é tão grande, a depressão é tão grande, né? Quantas pessoas que têm síndrome do pânico. Uma pessoa faleceu a semana passada com 35 anos de infarto. Eu falei assim, 35 anos, infartou fulminante. Mas por quê? Porque faz um monte de coisa, come errado, a vida é totalmente desregulada, desregrada, porque ninguém diz o que eu fazer hoje. Hoje eu faço o que eu quero, né? As gerações que estão vindo são as gerações do direito, mas não dos deveres, das obrigações. E era tão bom quando nós pensávamos nos nossos deveres, nas nossas obrigações, porque depois que eu fizer tudo que eu tenho para fazer, aí sim eu vou poder parar, descansar, brincar, né? Quando nós éramos crianças e tal. Hoje não. Hoje cada um, né, quer fazer aquilo que ele acha que deve, do jeito que ele acha que deve, vai. Então perdeu o seu cuidado com ele mesmo, né? Então volto a dizer, as pessoas hoje não olham mais para elas. Né? Elas não, o ser humano ele não está mais apreciando a humanidade, né? Mas ele quer sempre ter mais, sempre construir. A ganância toma conta de tal forma que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E às vezes nós paramos, olhamos para as pessoas dessa forma e vemos assim, poxa, essa conta um dia vai chegar. Né? E eu falo para as pessoas o seguinte, o problema não é o que está chegando até a minha mão, o que está chegando até mim. O problema é o que eu estou fazendo com o que está chegando até mim. Então, o que eu faço com essa vida que eu tenho? O que eu estou fazendo com ela? Né? Não é os problemas que tem na vida, não é as dificuldades, não é a economia, não é o governo, não é nada disso. O problema é o que eu estou fazendo com tudo isso. Então, é aí que essa resposta eu tenho que saber responder, essa pergunta eu tenho que saber responder. Né? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com tudo isso que está na minha mão, que me pertence? E eu posso fazer essa escolha, né? Ou essas escolhas. Né? Exato. E por falar em escolhas, né? Enquanto o Liseu toma uma aguinha ali para dar uma descansada, a gente vai lembrando você que é importante, que você que está aí nos acompanhando, que você passe isso para frente. E como é que você faz para passar isso para frente? Curtindo e compartilhando, né? Você está aí no canal da TV Fatos, aproveitando essa conversa muito gostosa aqui, que a gente pode estar trocando figurinhas e que você está aí pensando no assunto, levando você a pensar em você. Como é importante levar isso para mais pessoas? Isso é uma função que só cabe a você. E é bem facinho de fazer. Né? É só você curtir e compartilhar.
E para você poder qualificar o nosso trabalho, poder que a gente faça cada vez melhor para você mesmo, é importante que você também se inscreva no canal, que você acione o sininho, porque além do nosso podcast, que entra em toda quarta-feira, às 20 horas, você tem o programa do Ajudão, Meia Hora com o Ajudão, toda terça. Tem o Toque de Saúde aí, segunda e terça. E daqui um pouquinho nós já vamos ter quarta e quinta também os toques de saúde para vocês. Nós temos aí as várias reportagens que chegam. Então, para você estar sabendo de tudo isso, você tem que estar conosco. E para isso é importante que você esteja aí, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e acionando o sininho. Liseu, nesse mundo agitado, eu digo que muitas vezes as pessoas desaprenderam a conviver com uma coisa que faz parte da vida, que é a dor, que é o sofrimento, né? Ele faz parte. Inclusive, muitas vezes eu digo que a gente se descobre, inclusive na dor, no sofrimento, mas hoje em dia bateu-se a história do tem que ser feliz, né? Até esses dias eu vi uma atriz muito braba, que ela acordou logo cedo e 5 primeiras mensagens era seja feliz, você acordou, você tem que ser feliz. Ela disse, mas como assim? Eu posso acordar um pouco mal-humorado? Eu não posso, achando que hoje o dia não vai ser tão bonito. Me deem esse direito, eu preciso disso também. E eu acho que isso também tem dificultado a vida. Esse distanciamento da dor, né? Então, até uma coisa que eu vejo hoje na internet, né, na mídia, nessa mídia digital, né, eles falam o seguinte, você tem que explorar a dor da pessoa que está lá, que vai assistir, né? Você vai fazer uma propaganda e tal, alguma coisa, principalmente na nossa área, né? Da psicologia ou da saúde e tal. Explore a dor da pessoa. Daí você vai conseguir chamar a atenção dela para aquilo que você vai oferecer, né? E assim, quando a gente começa a analisar e olhar tudo isso, você vê que é algo que, beleza, vamos explorar a dor da pessoa, mas as pessoas não querem viver a dor, né? Elas correm disso, elas querem que a vida aconteça de uma outra forma. Mas não tem como a vida acontecer de uma outra forma, porque isso faz parte, né? Faz parte da vida. Mas faz parte para que eu possa consertar ela. A dor, ela tem uma mensagem, né? Ela passa uma mensagem para mim. Então, quando eu estou sentindo algum tipo de dor, seja ela emocional, seja ela física, né? Enfim, ela está me dizendo alguma coisa, ela está me comunicando alguma coisa. E eu preciso estar atento a essa comunicação, né? De quem eu sou, da minha vida, do meu corpo, para que eu possa reagir a tudo isso. Então, independente de onde ela está, quando a dor ela acontece, ela está me falando algo. E eu costumo a exemplificar isso da seguinte forma. Eu falo isso para os meus pacientes, depois nós ficamos brincando lá no meu consultório, porque eu sempre olho para a parede e exemplifico isso para a parede. Eles ficam olhando e procurando, muitas vezes, o que eu estou exemplificando ali, né? Mas eu falo assim, uma parede, imagina essa parede aqui, né? E ela tem uma trinca. Se ela tem uma trinca, é porque ela está estragada. Então, aonde que nós vamos consertar? Nós vamos consertar essa trinca. Agora, se eu passo só um reboco nessa trinca e escondi ali a trinca, a parede ficou perfeita, mas a trinca está por detrás do reboco. Eu não sei que ela tem que ser consertada ou que ali oferece um certo risco de que essa parede não permaneça da forma como ela está. Então, a trinca ela é importante para mim. Ela está me passando uma mensagem. Olha, precisa de um conserto. E dependendo do tamanho da trinca, da forma que a trinca se apresenta, eu preciso derrubar essa parede e fazer outra, né? Exato. E a dor ela me passa essa mensagem, né? Veja bem, tem alguma coisa que não está bem em você. Precisa ser consertado, precisa arrumar, né? Então, por isso existe a dor. Então, a dor ela é importante. E mesmo quando essa atriz falou que eu posso sim um dia não estar bem, eu posso sim um dia não ter dor. Eu preciso ter dor. Perdão, não ter dor não.
Posso um dia ter dor. Posso um dia estar mal-humorado. Eu preciso um dia estar mal-humorado. Vai ter dia que eu preciso estar com dor, eu preciso estar com as minhas emoções abaladas. Porque aí eu vou entender que eu sou frágil, eu sou vulnerável, eu não sou perfeito, eu não sou um super, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso do próximo, né? Eu preciso de pessoas para que possam me ajudar a consertar isso que não está correto em mim, né? Então, porque por mais que a dor seja suportável, ela é dor, ela não deixa de ser dor. E ela está falando comigo, né? Então, eu posso estar mal-humorado, e é um tipo de dor, mas esse mal-humorado, eu posso chegar um momento que eu vou querer consertar ele. Porque eu mal-humorado, né, ele não vai ser... Eu não posso falar assim, eu adoro estar mal-humorado. Aí é problema. Né? Então, não tem como, né? E mesmo que eu fale assim, não, eu adorei o dia que eu amanheci mal-humorado. Foi uma vez só na semana, mas eu amei aquele dia que eu amanheci de mau humor. Eu amei aquele dia que eu amanheci lá e estava xingando todo mundo. Não tem, alguma coisa não está certo nisso, né? Porque não combina com nós, né? Então, veja como é importante tudo isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Deve acontecer, né? Por quê? Porque aí eu vou saber... Eu preciso corrigir aquilo. Tem algo em mim que não está certo. Ou tem algo naquela pessoa que não está certo. Né? De repente você pode olhar para mim e falar, tem algo no Eliseu que não está correto. Né? Ele está muito diferente hoje. Será que está precisando de alguma coisa? Será que ele, né, precisa de ajuda? Será que eu posso contribuir com ele de alguma forma? Então é assim que as coisas acontecem. É assim que a vida acontece. Né? E às vezes, se eu falar assim, eu não posso sentir dor em hipótese alguma, eu não posso passar por isso em hipótese alguma, a mensagem pode ser essa, né? Eu não quero ser consertado em hipótese alguma. Né? Eu não quero melhorar disso em hipótese, eu quero continuar assim, me deixem assim e tal. Tudo bem, é um direito, cada um pode ficar da maneira como quer. Mas a questão é, eu estou bem assim? Né? Eu acho que o que nós temos que buscar é sempre aquilo que é melhor para nós, né? Aquilo que é saudável para mim, aquilo que vai me fazer ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, né? Uma vida mais bela, eu poder aproveitá-la de uma maneira diferente. Então, a mensagem é assim, seja feliz, seja feliz. Ela está dizendo assim, você não pode ter dor. Você não tem dor, você não está doendo. Pô, como que não está? Não é você que está sentindo. É claro que está doendo. É claro que eu estou sentindo algo aqui sim. Né? Então, a mensagem que nós temos que passar você quer ser feliz? Né? Então, existe uma oportunidade para você. Né? Como que você está? Né? E às vezes essa afirmação positiva, né, que tem que ser, que eu tenho que ter, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter... Isso causa depressão, isso causa ansiedade, isso causa angústia, isso causa o pânico, né? Isso tem uma série de transtornos, uma série de confusão, né, na cabeça das pessoas, nas emoções das pessoas, porque tudo bem, né? Eu quero, mas eu não posso ter. Eu estou numa outra vibe, como é que eu vou ter, né? Sim. Então, e aí eu fico ansioso. Aí chega uma hora, aí começa a vir a tristeza, começa a vir a angústia, começa a vir as incertezas e eu acabo esquecendo quem de fato eu sou. Né? Porque eu não sou aquela pessoa que é para ser o máximo, eu sou aquela pessoa que é para viver o máximo. É viver essa vida. Né? A vida, eu conheço pessoas, né? E conheço uma pessoa que está muito mal, né? Não é aqui do nosso estado, e essa pessoa ela é uma pessoa milionária, ela tem o que ela quiser ter, ela viaja o mundo a hora que ela quiser, e ela está muito mal emocionalmente, a vida perdeu o seu sentido para ela. Então o ter não quer dizer nada, o ter não quer dizer que eu vou ser feliz, né? Então o ser
também não quer dizer que você vê, porque tem tantas pessoas que são astro, que são conhecidas, que são famosas e não são felizes. Então, a felicidade, a realização, eu não encontro aqui fora, eu encontro aqui dentro, né? Enquanto eu não olhar aqui para dentro de mim, eu não vou encontrar essa paz, essa alegria, essa felicidade, né? Eu acho que é muito pelo esse caminho, né? O que de fato me faz feliz, né? Porque eu acho que, às vezes, a gente, sim, e hoje, então, com a enxurrada das redes sociais, onde ela te mostra, né? Sempre a vida da margarina, né? Eu sempre brinco, o café da manhã da margarina, o perfeito, né? Você fica naquela, mas a minha não é perfeita, né? Mas, na verdade, ninguém é perfeito, porque a gente não é perfeito, né? Então não tem como ter perfeição. E cada vez mais a gente tem visto muitos estudos assim, em relação a pessoas que estão com, por exemplo, doenças terminais, né? Do que ela fala, do que ela reclama. Não foi do que ela não conquistou materialmente, não foi da fama que ela não teve. Não, ela fala do momento que ela não viveu, do café da tarde com bolinho de casa, cafezinho preto, com as pessoas que ela gosta, com as pessoas que eram importantes de fato para ela. É disso que a gente percebe, né? E como que está difícil de fazer as pessoas entender que essa simplicidade da vida é que é mais fácil conectar com a gente mesmo, né? Está cada vez mais difícil fazer isso, de conectar-se. Então, né, eu tenho uma coisa que está me preocupando, que é os meus cabelos brancos. Veja ali que tem bastante, né? Mas estou me preocupando, porque eu atendo bastante idoso, né? Eu atendo na Policlínica Guaracá, em Guarapuava, e eu tenho alguns, eu falo assim, eu tenho os meus vozinhos lá, né? E o que todos eles reclamam, todos eles, são oito pacientes acima de 80 anos que eu tenho lá. E eles falam que ninguém fala com eles na casa deles. Meus netos não falam comigo. Eu até falo, você é invisível, né? Nós somos invisíveis, né? E porque as pessoas não querem conversar com o idoso, com o velhinho, né? E essa simplicidade que você falou, que a vida, que precisa acontecer na vida, nós encontramos neles. Porque eles não deixaram de ser simples, eles ainda vivem aquela vida que nós temos saudade. Aquele bolinho de fubá, né? Uhum. Aquela comidinha com aquele ovo frito, com aquela saladinha, aquele feijãozinho com arroz, aquela coisa mais simples. Eles ainda têm aquilo muito forte neles. E esta geração, né, ela não viveu isso. Vivemos a geração do iFood, né? É tudo muito precoce, tudo muito ali, muito rápido, tudo muito industrializado, né? Não tem mais aquela coisa de você comer aquele ovo frito que a avó foi lá e buscou lá no quintal dela, exato, né? Então não tem mais isso, essa simplicidade, essa coisa pura, né? Não tem mais. E nós estamos nos distanciando disso da mesma forma como nós nos distanciamos dos idosos. E a vida precisa disso, né? Ela precisa dessa simplicidade, ela precisa dessa pureza. Nós precisamos entender isso, né? Porque senão nós vamos adoecer cada vez mais, né? As coisas estão fora de controle, né? Então, hoje, o mundo extremamente capitalista, ele quer cada vez mais ganhar, lucrar, né? Então, ele não quer preservar. Por que preservar se amanhã ou depois não vai estar me dando retorno nenhum? Né? Eu preciso de retorno, né? Eu investi, agora eu preciso do retorno do meu investimento e tal. Então, o mundo funciona dessa forma. E as pessoas estão cada vez mais envolvidas nisso, né? Envolvido nessa ganância, né? Nessa busca pelo mais, né? E quanto mais isso acontece, né, mais distante dessa simplicidade, dessa pureza, né, dessa beleza nós estaremos, né? E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Verdade, Eliseu. Quando você toma mais um golinho d'água,
Lembrando para vocês aí que vocês, né, estão vendo esse espaço aqui do podcast que a gente criou aí com bastante carinho, né? Para você que nos acompanha, para quem a gente vai receber. Né? Então, quando a gente pensou no podcast, a gente também pensou aonde que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, que espaço que ia ser, e a gente começa a sonhar. E aí a gente quer realizar o sonho. E aí, às vezes, a gente precisa, aí a gente estava falando aqui agora há pouco da importância do outro, você precisa de parceiros. Né? E para realizar esse espaço, para construir esse cenário aqui, a gente foi atrás de um companheiro, de um parceiro, que foi a Marcenaria Trato Feito, né? Que é uma marcenaria ligada à loja Magazine Móveis e que você pode ir lá conversar com o Marcos, com a Andréia, que são os proprietários, que são os que coordenam as equipes aí dos móveis planejados e realizar o teu sonho, seja da casa, seja da empresa, seja do consultório. Construir esse espaço que você tem na cabeça que você quer. Às vezes você nem gosta de móvel planejado, não tem problema, porque a Magazine tem móveis sem ser planejados, além de ter objetos de decoração, objetos para o lar. Então, é um espaço onde você encontra o que você procura e pessoas que vão te ajudar a realizar o teu sonho, que é na Magazine Móveis e na Marcenaria Trato Feito. Liseu, e aí nós estamos em pleno setembro, né? Setembro, que é o mês amarelo, e aí tem as pessoas que enfrentam uma dor que chega num ponto de ficar tão grande, né? Que elas, a gente percebe e lê que, né, os depoimentos de quem tentou e não conseguiu realizar o suicídio, sempre declara que a ideia não era morrer, mas era eliminar uma dor. Né? Então, o que a gente pode falar para quem está num processo de angústia, de desespero, que está ficando maior do que ele? Eu digo para que eu acho que vai ficando maior que a pessoa pode dar conta. Então, Nara, uma coisa interessante é que nós pensamos sempre em o que fazer por aquela pessoa que está em fase terminal, né? Exato. Ela já está demonstrando ideações com o suicídio, com a desistir da vida. E nesse mês, quando nós estamos trabalhando, né, com bastante afinco para combater esse mal, é importante nós entendermos isso e nós refletirmos da forma correta, que é, eu não posso me preocupar somente quando ele está tendo ideação, quando ele já está numa fase terminal. Eu preciso me preocupar muito antes disso. E quando nós entendermos que a ansiedade, a depressão, o pânico, né, e vários outros transtornos juntos aí, ele pode levar ao suicídio. Não é só a pessoa depressiva que vai cometer o suicídio. Né? Uma pessoa com burnout também pode cometer suicídio. Né? Uma pessoa que está com crise de pânico, ela também pode cometer suicídio. Né? Uma pessoa ansiosa, depressiva, né? Uma pessoa com TDAH, ela pode também cometer suicídio. E o que acontece com a nossa sociedade hoje? Ela ainda está muito carente de informação com relação aos transtornos mentais, né? A saúde mental, saúde emocional, né? do próximo. E às vezes esse próximo não é um próximo como muitas vezes nós imaginamos. O próximo é aquele que eu não conheço, o próximo é o meu vizinho. Às vezes o próximo senta na mesa comigo. Às vezes o próximo dorme comigo toda noite do meu lado e eu não estou prestando atenção nele. Eu não estou observando e percebendo que ele está passando por uma crise emocional muito forte, ele está passando por um problema e que esse problema dentro dele está sendo algo que está consumindo ele e muitas vezes nós chamamos de frescura,
nós chamamos de que a pessoa, não é nada disso, ela é muito fraca, né? Enfim, nós encontramos vários adjetivos que nem vale a pena nós ficarmos repetindo aqui, né? Para explicar que aquela pessoa ela pode sair daquilo sozinha. E aí quando chega lá no final, quando ela está já enfrentando já o planejamento, né, para resolver o problema dela, porque o suicida ele não quer fazer um mal para ele e nem para as pessoas que estão ao redor dele. Ele quer resolver aquele problema. Então aquele momento para ele ali é um momento de solução. É a solução mais viável que ele encontrou. É tirar a própria vida. Não, aí eu resolvo o meu problema e o de todas as pessoas que estão sofrendo junto comigo, né? Então ele está fazendo aquilo até com paz no coração. É tão terrível isso, né? É tão triste nós pensarmos isso, né? A pessoa está assim, causando tanto sofrimento para tantos e para ela mesma, mas ela está concordada com aquilo. Ela concorda que aquela ali é a melhor solução para ela. Então, quando nós entendermos isso, entendermos esse quadro da depressão, da angústia, da ansiedade, de uma maneira mais completa, nós vamos conseguir ajudar essas pessoas, nós vamos conseguir reduzir essas estatísticas de uma maneira mais completa também, né? E nós falamos ainda há pouco das pesquisas que existem, né? E perceba que essas pesquisas, muitas pessoas estão preocupadas em fazer pesquisas, as academias, né, as faculdades, tal. Vamos pesquisar, vamos encontrar informações para nós podermos melhorar a estatística sobre isso e tal. Mas a grande maioria das pesquisas, elas estão preocupadas em coletar informações, né, e trazer informações e a melhor informação. Mas nem todas elas, ou a grande maioria delas, não tem a melhor solução. Ou não tem solução nenhuma, né? Exato. É só pesquisa, né? É só levantamento de dados. Não, eu preciso de solução, né? E a solução, ela envolve algumas coisas importantes, né? E que isso seja, que eu esteja trazendo aqui a solução, né? Mas para que nós possamos encontrar a solução, encontrar ou alcançar algo que possa ajudar a resolver esse problema que é mundial e é um problema que está crescendo cada vez mais, né? Eu preciso entender que sem amor no meu coração pelo próximo eu não vou ter chance de solucionar isso, né? Se eu não estiver focado no que as outras pessoas estão passando, e eu sempre digo que o foco, né, e o foco ele precisa de atenção e de concentração. Se eu não tiver atenção e se eu não tiver concentração, não é foco. E as pessoas estão focadas. Hoje fala-se muito do hiperfoco, né? Tudo é foco, é tal. Mas se eu não estou atento ao que as coisas, conforme as coisas estão acontecendo, ou atento às coisas que estão ao meu redor, eu não vou conseguir focar nunca. E mesmo que eu esteja atento àquilo que está acontecendo ao meu redor e que eu foque naquilo que é necessário, se eu não tiver concentração, eu não vou manter aquele foco. E eu vou desfocar muito rápido. Então, de nada vai adiantar eu focar. Então, eu preciso de atenção, eu preciso para que eu venha focar, e eu preciso de concentração para que eu me mantenha focado. E o que nós precisamos hoje é não focar, porque esse foco ele é um foco passageiro, somente no mês de setembro. Nós precisamos focar nos 12 meses do ano para que nós possamos diminuir esse índice de suicídio, né? Que é absurdo, né? É algo gigantesco, analisando o ponto de vista do nosso Brasil, como eu falei para você ainda há pouco, né? A última pesquisa, a estatística é de mais de 195 mil suicídios num período de 20 anos, né? É muita coisa, né? É muita coisa se nós formos assim parar para pensar que nós estamos falando somente das pessoas que cometeram suicídio, que tiraram suas próprias vidas, né? Nós não estamos falando de pessoas que morreram,
pessoas que perderam a vida num acidente, pessoas que perderam a vida de diversas outras formas. São somente das pessoas que tiraram a própria vida, né? Então é um número muito alto, né? Se nós formos parar e analisar, né? Hoje dá uma média aí de 38 suicídios por mês. Então é um índice muito alto, né? Muito alto. A média, se você tirar, de pessoas que como você diz, o problema não começou grande, né? Esta dor, esta angústia, ela não começou grande, né? Então, o que a gente tem que estar, inclusive a gente mesmo, né? Se policiando, se cuidando, para quando você se dá conta de que, de repente, você está começando a ficar com uma situação, né? Eu sempre brinco assim, que a tristeza faz parte da vida e, de vez em quando, a gente tomar um cafezinho com ela faz até bem. Mas é só um cafezinho. Você não pode convidar ela para ficar para o almoço, para a janta, né? Você tem que ir buscando maneiras de dizer para ela, olha, um cafezinho, tá bom. E esse cafezinho é para que eu, de uma maneira muito gentil e muito educada, eu falar para ela, viu, você não faz parte da minha vida. Pega as tuas coisas e tome rumo, né? Então, por quê? Eu preciso buscar as coisas boas, como nós falamos ainda há pouco, né? Muitas vezes a pessoa vem e fala assim, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você não pode ser triste, não pode ser... Tá, tudo bem, né? As pessoas entendem como querem, mas eu preciso sim lutar contra aquilo que né? Eu preciso lutar contra aquilo que é meu opositor. E muitas vezes nós estamos lutando a favor daquilo que não poderia estar comigo, né? Então, eu preciso lutar a favor da vida, eu preciso lutar a favor da paz, eu preciso lutar... E, às vezes, eu estou lutando contra tudo isso, né? Então, é importante nós entendermos isso, né? E percebermos que, às vezes, o bom senso, né? Ele acaba resolvendo um monte de problemas, né? Eliminando situações caóticas, difíceis nas nossas vidas, né? E é importante eu parar um pouquinho, como você falou, parar um pouquinho, tomar um cafezinho com a tristeza, tomar um cafezinho com a angústia, com a ansiedade e dizer para elas, olha, não quero vocês aqui, viu? Então vocês vão para o lugar de vocês lá. Então, porque... né? Senão, daqui a pouco eu tomo um cafezinho, e daqui a pouco eu estou tomando 2 cafezinhos, e daqui a pouco eu estou almoçando, e daqui a pouco tem um lanche, daqui a pouco nós estamos saindo juntos, e daqui a pouco ela faz parte da minha vida, né? Por quê? Porque são coisas que nós não temos controle, né? Nós não controlamos as nossas emoções, né? E da forma como nós deveríamos ou como nós gostaríamos, né? Então, muitas vezes isso é mais forte que nós, né? Eu falo para as pessoas que estão com problema hoje, né, do vício digital. E eu chamo vício digital porque tem vício de todo quanto é tipo. Exato. Hoje, né? Até a comida é um vício hoje, né? Então, se nós... Hoje não, sempre foi, né? É que hoje nós estamos mais atentos a isso. Mas o vício no jogo ou na pornografia é algo que é maior do que as pessoas, né? É maior. E assim como o suicídio, né? Veja bem, não tem mais faixa etária. Então, o suicídio, crianças estão se suicidando. E nós saímos de crianças aí de 8, 10 anos de idade e vamos para idosos de 90 anos. Né? Então, em todas as faixas etárias, nós temos, a estatística está acontecendo. Então, as pessoas estão, né, vivendo em meio a esse desespero. Né? O vício da mesma forma. A pornografia está na mão de criança e está na mão de idoso. Está na mão de homem e está na mão de mulher. Né? O vício no jogo, da mesma forma. Não, mas o jogo é só para maiores de 18. A pornografia também é só para maiores de 18. Né? E crianças, adolescentes, cada vez mais estão jogando e estão utilizando dessas ferramentas. Por quê? Porque não é para maiores. Aonde que está regulamentando isso e está controlando esse maior de 18? Não tem. Né? Não tem nada que possa controlar. Porque o celular está na mão de todos nós. Né?
E por que eu estou citando o vício quando nós estamos falando de suicídio? Porque o outro índice alarmante é as pessoas que estão vivendo algum tipo de vício, principalmente o vício nas drogas químicas, na pornografia e no jogo, né? Esses jogos que você abre a televisão hoje tem propaganda de tudo quanto é, em todos os times de futebol hoje, tá, todos os artistas, os jogadores estão todos fazendo propaganda disso, está acabando com a vida das pessoas, acabando com famílias, né? Então, pessoas estão se suicidando porque eles começam a jogar, não têm controle, perdem tudo que têm, né? E aí a solução para ele o que é? Acabar com a vida, né? Então, as coisas estão assim, fora de controle, né? E quem que pode controlar isso? Somos nós, né? Como? A própria pessoa que está passando por esse problema. Como que ela pode controlar isso? Buscando ajuda, né? Aceitando ajuda, né? Entendendo que sozinha ela não vai conseguir, né? Sozinha não tem como, porque é maior que ela. É maior que ela, né? Então a ansiedade é maior que ela, a depressão é maior que ela, a angústia é maior que ela precisa de ajuda para que ela possa sair disso. Quando a pessoa fala assim, não, eu consigo, não, eu vou sair dessa situação, ela está sofrendo um engano, porque ela sozinha ela não vai conseguir. Agora, se ela buscar ajuda, se as pessoas que estão ao redor estiverem sempre dispostas, né, a ajudar, ela vai conseguir sair, com certeza, né? E ter uma vida melhor. Né? Certeza. E lembrando para você também que se a gente está falando aqui do cuidado mental, mas também é bom cuidar um pouquinho do físico, né? Isso também faz parte, né? Eles andam articulados. Quando você está bem, quando você se vê bem, né? Você também quer se ver bem fisicamente. É bom olhar no espelho e a gente gostar do que vê, né? Eu sempre digo que não precisa exagerar, né? Não há perfeição. Às vezes, ultimamente, principalmente a mulherada, sofre aquele rótulo da perfeição. Não existe perfeição. E eu digo que, muitas vezes, a beleza está na imperfeição, né? Então, a imperfeição de cada um é que faz a riqueza da vida. E, se você está querendo um lugar para você cuidar de você, cuidar da sua aparência, cuidar das unhas, cuidar do seu cabelo, da sua maquiagem, o Espaço Marias é o espaço indicado para isso. É um espaço onde você consegue ter um atendimento tanto para a sua estética quanto para a sua saúde. Porque lá você vai ter uma podóloga que vai ajudar você a cuidar dos teus pés, vai ter uma terapeuta capilar, que é a Vânia, que é uma profissional fantástica, que tem muito conhecimento, que está sempre se atualizando, que tem aparelhagens hipermoderna, inclusive para você fazer um spa, né, de cabelo, que eu digo de cabeça, para relaxar, é fantástico o espaço que ela tem lá, o equipamento que ela tem. Se você está com problema de queda de cabelo, é lá que você tem que ir, é lá que você tem que procurar, porque, além de ser uma excelente profissional, tá pronta para te atender, ela tem um acolhimento muito bonito, muito gostoso. E eu digo isso porque passei pelo processo, porque precisei, né? Que quase perdi todos os cabelinhos, né? Aí fui lá e tive um acolhimento, né? Então, o Espaço Marias é aqui no município de Pinhão, mas atende a toda a região. É um espaço que você vai se sentir bem, e problema capilar não precisa ser exclusivamente das mulheres, pode ser para os homens, para as crianças, para o adolescente. Ela está pronta para atender. Você estava falando bem disso, né, Eliseu? Acolhimento. E nós começamos a nossa conversa falando desse distanciamento, né, que as pessoas estão tendo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas se assustam quando acontece, né? Alguém perto de alguém toma a decisão drástica, se suicida, então dá aquele choque, né? E eu sempre fico pensando, e as pessoas aí começam a pensar, né? Mas eu não vi, eu não sabia. Mas eu sempre digo o quanto que nós estamos nos acolhendo. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu convivo. O quanto nós estamos nos acolhendo, porque, às vezes, até a gente se encontra com os amigos, mas a gente se encontra tão rápido e se encontra tão preocupado com aquela maquininha que continua na nossa mão, sem, de fato, né, olhar para a pessoa e dizer: pô, como é que você está? Né? Como é que está o teu dia? Como é que está a tua vida?
né? A gente não faz mais isso. Mesmo, eu percebo assim, que mesmo amigos de longas datas, parece que a gente se encontra para falar do que está nas redes, né? Sem se preocupar em falar, poxa, mas como é que a gente está? Eu acho que esse acolhimento tem faltado, e eu acho que ajuda muito quando a gente tem em casa as pessoas que estão conosco, né? Porque a gente até ainda tem isso, né? Às vezes a gente cuida do amigo e deixa, como você falou, o que dorme com a gente, o que toma café com a gente, né? Esse acolhimento, eu acho que esse acolher tem faltado. E quando a gente acolhe, eu acho que o outro se sente mais pronto para nos contar a dor que está passando. Quem sabe muitos problemas que nós enfrentamos, né, na sociedade, como esse que nós estamos pautando nesse mês de setembro, não existiriam. Não é nem que diminuiriam, eles não existiriam, né? Se nós fôssemos mais acolhedores, né? Se nós estivéssemos vivendo mais próximos uns dos outros, né? É muito importante nós entendermos que a pessoa, ou, né, assim, o ser humano, né, ele não foi feito para existir sozinho, né? Desde sempre ele viveu em grupo, em tribos, né, em cidades, e a vida foi acontecendo dessa forma. Então, nós precisamos uns dos outros, precisamos ser acolhidos, né? Você falou já hoje, quando você falou de tomar um café com a tristeza, a tristeza eu não quis saber, mas o café, eu lembrei da xicrinha de café assim, né? E como é bom um café com uma boa companhia, né? E quando eu falo uma boa companhia, até esses dias eu brinquei com um amigo meu, boa companhia não é a pessoa, qualquer pessoa. Porque quem faz o momento ser bom não é a pessoa que está ali, é a pessoa que está aqui, né? Sou eu que faço aquele momento ser bom, né? Eu que faço esse momento ser agradável aqui, né? Porque eu valorizar as coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Não depende do acontecimento, não depende da situação, né? Eu sempre falo para as pessoas, ensinei isso para os meus filhos, né? Para que o momento, nós vamos viajar, vamos para a casa da avó, vamos para a casa da avó, porque quem faz a casa da avó ser boa e ser um ambiente gostoso somos nós. Não é o que vai acontecer lá. Nós que vamos lá, nós que vamos celebrar as pessoas que lá estão, né? Não depende do que elas vão fazer, né? Mas se bem que o bolo da avó não tem para bater, né? Não tem. Não tem para bater. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente vai ver que, poxa, né, tudo aquilo que eu faço com as pessoas vai ser bom, vai ser agradável, né? Vai ser produtivo, vai causar coisas boas na minha vida, né? Então, esse acolhimento, quando nós entendemos isso, que quando eu acolho uma pessoa, né, para que eu não estou fazendo nada para ela, ou seja, eu estou fazendo para ela, mas eu estou fazendo muito para mim. É muito melhor para mim do que para a pessoa que está, né, que tá ali. Ela vai se sentir bem, vai estar, mas eu também, né? Então, quando a gente entende a vida dessa forma, muda tudo, né? As coisas passam a ter um outro sentido, né? Um outro valor. A gente ressignifica os momentos, né? Olhando dessa forma. É verdade. E aí você tinha comentado um pouco antes da busca de ajuda, e assim, a gente precisa quebrar alguns preconceitos, eu penso, sabe, Eliseu? Eu vejo assim, inclusive em relação a profissionais, né? Um psicólogo, terapeuta, como as pessoas ainda pensam assim, eu não vou, porque vão dizer que eu estou louco, né? Muito disso. Como se eu fosse lá, vou dizer assim, eu sou incapaz, não posso nada. Então, as pessoas, às vezes, guardam para si situações porque ainda tem esse preconceito do ir a um terapeuta, ir a um psicólogo. Hoje você tem os CAPs, né, nos municípios, que faz um trabalho de atendimento também. Como as pessoas têm esse preconceito? Como é difícil quebrar isso, né? Então, tem sido assim uma batalha para nós, né, profissionais, mudar esse quadro, né? Infelizmente, ainda tem muito, né? Muito desse preconceito. Eu tenho procurado trabalhar isso de alguma forma.
Mas as pessoas, elas têm essa barreira, né? Não, mas aí vão pensar que eu estou louco. E mesmo dentro da família, não é só para verem ela entrando no consultório. Para ela falar para algum familiar que ela está indo no psicólogo, está fazendo terapia, meu Deus, ela tem vergonha de falar, né? E, poxa, é um preconceito que precisa ser quebrado, porque o que ela precisa, muitas vezes, está ali, né? Num trabalho simples, mas com muito valor, né? E o que eu vejo assim, todos os psicólogos que eu conheço, né, são pessoas que se dedicam muito nos seus estudos, né, procuram se aprimorar a cada dia, né, eu faço muito isso para estar oferecendo o melhor atendimento, né, o melhor tratamento para as pessoas. Então esse preconceito ele tem que cair, ele tem que mudar, esse pensamento tem que mudar, porque se ela não buscar ajuda quanto antes, pode ser grande o prejuízo lá na frente, né? Eu sempre digo assim, ó, você está com dor no coração, você vai aonde? Você vai no cardiologista, né? Você está com dor na perna, você vai no reumatologista, você vai no ortopedista. Então, se você está com um problema emocional, poxa, eu sempre digo, gente, faça jus pelo menos o trabalho que o sujeito teve de 4 anos, 5 anos. 5 anos. Né? Ele tem que ter vamos lá, vamos gastar aquele conhecimento. Né? Não é um profissional que existe porque caiu do céu. Não é? E o estudo não fica só nos 5 anos. Exato. Né? Então, é um profissional da área de saúde, eu sempre falo, as pessoas têm que perder, né? E acontece muito isso. Inclusive, conheço pessoas que elas não se tratam, por exemplo, não se tratam aqui no Pinhão, para ninguém saber que elas vão. Né? Então, e isso também já mostra um pouco da falha nossa de acolhimento, né? Porque como se a gente fosse pré-julgar, né? A gente já está pré-julgando, então a pessoa já tem mais medo de falar. Deve ter começado isso numa brincadeira. Exato. Né? Então é preciso ir terminando. Aquele rapaz ali está contando que o nosso tempo já estourou. Já estourou. Já estourou. Passa, né? Quando a gente pensa, né? A prosa é boa, a gente vai perdendo a noção do tempo. Então, assim, Eliseu, para a gente é um prazer estar conversando. O tempo passou que a gente nem sentiu. Deixo você bem à vontade aí para se despedir, para contar, inclusive, aonde as pessoas te encontram, dar tuas redes sociais, teu contato, fique bem à vontade. E, no final, junto, eu queria que você respondesse para mim aqui qual é o teu grande compromisso com a vida. Nós sempre temos uma palavrinha aqui, a tua hoje é compromisso. Então, qual é o teu compromisso com a vida? Então, no final, é o teu compromisso. Tá. Então, antes de eu fazer o encerramento, apenas um alinhamento, né? Nós falamos aqui do celular, nós falamos aqui de alguns comportamentos, né, das pessoas, tal, até mesmo da maneira como as pessoas pensam em algumas coisas. Mas deixar bem claro que nós não somos contra, né, as redes sociais, não somos contra o celular, né? Muito pelo contrário, é uma ferramenta que eu utilizo e utilizo muito. Não sou contra os jogos, né, os bets, não sou contra quem gosta de acessar a pornografia, enfim, todos os atrativos, né, que tem nas redes sociais e tal, né? Mas o que nós queremos é ajudar as pessoas que estão, de alguma forma, sofrendo com isso, né? Porque quando aquilo passa a fazer mal, aí é onde nós entramos para evitar esse mal. Então nós combatemos o mal, nós não combatemos aquilo que as pessoas gostam de fazer, né? Porque se ela se sente bem usando o celular, eu me sinto bem. É uma ferramenta que eu uso e uso bastante, né? Então não vai ter problema nenhum, né? Agora, quando isso começa a fazer mal para mim, aí sim, né? E eu não consigo mudar, né? Aí eu preciso de ajuda, né? Então é nessa hora que a gente fala. Então apenas esse alinhamento. E eu, né? Sou psicólogo, atendo ali em Guarapuava, na Policlínica Guaracá, atendo também no meu consultório, que é ali no bairro Santa Cruz, na Rua Frei Caneca 3159.
Qual que é a outra pergunta? As redes sociais, né? Muito bom. As redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram, que é eliseupires.psicólogo. Ali eu tenho alguns vídeos, alguns materiais que eu semanalmente procuro colocar para que as pessoas possam estar também se informando a respeito da saúde mental, né? E tem sido um trabalho gostoso de fazer também, né? Como eu falei para você, sou apaixonado por pessoas, sou apaixonado por gente, né? E as gentinhas que eu mais amo é a dona Rosiane, que é minha esposa amada, meu filho Gabriel, a sua esposa, a Dayana, a Liz, a minha netinha, e a minha filha, que é a minha princesa, e já está querendo ser rainha, né? E tá noiva do Gregory, que é meu genro, uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Então essa é a minha família, né? E é aquilo que eu assim valorizo muito, que eu prezo muito, né? São essas pessoas. Então eu gosto de cuidar de todos aqueles que precisam. Mas não teria sentido se eu cuidasse de todos aqueles que precisam e que eu posso, né, ajudar e transbordar, se eu não transbordasse primeiro na vida dessas pessoas, né? Então, para mim, a família é aquilo de mais importante, de mais especial, né, que dá todo o sentido à minha vida, à minha existência, né? E quando eu vou falar de compromisso, né, eu tenho, primeiro, um compromisso com aquele que eu respeito, que eu tenho como a minha sustentação, né? Que é a minha fé em Deus, né? Então, o meu primeiro compromisso e meu maior compromisso é com Deus, né? E não é por religiosidade, também não é por convencimento, né? Mas é por convicção, né? É uma convicção que eu tenho no meu coração, no meu entendimento, dos meus estudos, né, de quem é Deus e a importância dele na minha vida. Então, por isso, meu maior compromisso é com Ele. E esse compromisso com Deus me faz eu me comprometer com as pessoas, né? Me comprometer com o meu trabalho, eu me comprometer com a vida, né? Então, para mim, compromisso é isso. Compromisso é eu servir. Servir a Deus e servir as pessoas, né? Eu sempre gosto de falar que tem um versículo na Bíblia que diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me amar, para depois eu amar o meu próximo, porque ama teu próximo como a ti mesmo. Então o padrão e a referência é o amor que eu demonstro para mim. Aí sim eu vou poder amar o próximo, né? Então, se eu não amar a mim, não tem como eu amar ao meu próximo. Então, esse mandamento acaba não tendo mais importância nem valor se eu não amar a mim, né? Então, para mim, amar ao meu próximo, eu amo, né? Amo a mim e amo, né? Aí eu vou poder amar o meu próximo. Então, se todos nós pensarmos dessa forma, nós vamos ver que, poxa, o que eu vou dar para o meu próximo? Eu vou dar aquilo que eu dou para mim mesmo, né? Exato. Então, é aí. E o Eliseu esqueceu de contar para vocês, mas agora ele está atendendo no Pinhão também. Oxe, aqui, é mesmo. Né? Posso falar? Pode. Oxa, então, eu vou falar aqui, senão o Tony me pega pela orelha, rapaz. Então, agora eu estou atendendo aqui na Policlínica do Pinhão, né? Para mim está sendo uma experiência gostosa, uma satisfação imensa, né? Poder, né, fazer parte desse projeto, né, na Policlínica Pinhão e poder trazer e transbordar nas pessoas aqui do Pinhão, né? Nos pinhãoense, né? Nos pinhãoenses. Então, poder contribuir também com a saúde mental junto dos colegas que já trabalham aqui nessa cidade é uma alegria muito grande mesmo poder estar aqui. Bom, e nós aí com muito pesar, né? Mas diz que tudo que é bom dura pouco, né? Então, chegamos ao fim aí de mais um podcast falando de... Tenho certeza que você curtiu e que você vai estar aqui comigo na próxima quarta-feira, às 20 horas, para a gente curtir mais um podcast falando de... E eu espero você. Até lá!